Como reagir quando as coisas não estão bem? Quando a coisa está difícil mesmo? Quando você acorda pensando em dívida, quando você, na hora do almoço, pensa em dívida, quando você, de tarde, pensa em dívida, e quando você começa a se desesperar por causa dela. Porque todos nós já passamos por isso, sim ou não? Todos nós já passamos por isso. Todos nós já passamos por momentos difíceis, financeiramente falando. Então eu queria que você analisasse o que você precisa nessa hora. Eu queria que você meditasse sobre isso. Sabe que hoje eu estava vendo uma reportagem do Carlos Alberto de Nóbrega. Sabe quem que era? Da Praça Nossa? Sabe quem que é? Ele tem alguns filhos. Ele tem um filho que chama Marcelo, que é o que ajuda ele lá. Vocês sabem disso, né? Esse Marcelo, ele é fumante, desde pequeno. Ele é fumante. E o pai dele estava dizendo que lutou contra esse vício a vida inteira. Ele até brincou e falou que o Marcelo tem 8 vidas. É lógico que ele fez uma brincadeira, porque ele quis comparar com o gato que tem 7, entendeu? Porque já passou aperreio por conta do vício, esse menino. E aí, nessa entrevista, ele já estava chorando. E ele disse, eu já perdi a esperança. Eu já joguei a toalha. Eu falei tanto a vida inteira que agora, nesse momento, eu já perdi a esperança, porque eu falo com ele, ele me promete, ele fuma escondido. Eu estava muito triste, muito abatido, chorando, dizendo que ele tinha perdido a esperança e que ele tinha jogado a toalha. E eu, meditando sobre isso, eu lembrei agora, e eu trouxe isso para a vida financeira. É tudo que nós não podemos perder a esperança. É tudo que a gente não pode. Eu queria aqui passar para você uma passagem bíblica que é muito conhecida. Primeira Reis, capítulo 18. Põe para mim verso 41, por favor. Elias e Acabe. Olha só. Então disse Elias para Acabe: Acabe, sobe, pode comer e pode beber, porque há um ruído de uma chuva forte, de uma chuva abundante. E Acabe subiu para comer e para beber. Mas Elias, ele subiu no cume, ou seja, lá no alto do monte do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse para o seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. Ou seja, para o auxiliar dele, você sobe e olha para o lado do mar. Olha para lá. E subiu e olhou e disse: não há nada. Ou seja, está tudo normal. O céu está azul, o mar está lá, mas não tem nada. Absolutamente nada. Então o homem de Deus fala para ele: volta lá 7 vezes. Volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, ele diz o seguinte: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um, subindo aonde? Eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Quem nos garante que essa nuvem já não estava por lá? Quem nos garante que ele não tinha subido e tinha olhado e não tivesse prestado atenção? Porque se olhar para o mar, olhar para o céu, e você conseguir enxergar uma nuvem do tamanho da mão de um homem, é fácil. É coisa fácil de enxergar? Você precisa de quê? Muita atenção. Você precisa de um esforço para conseguir enxergar. Porque se você simplesmente olhar, você não vai ver. Então a primeira pergunta é: será que essa nuvem já não estava lá? E ele não viu durante as 6 vezes? E na 7ª, ele então, com temor, o que eu vou falar para o meu Senhor? Já é a 7ª vez que eu estou subindo aqui, e na 7ª vez ele não tenha se esforçado um pouco mais para conseguir enxergar? Quem nos garante? Não está escrito. Teólogo talvez nunca tenha falado, mas quem nos garante que não? Você tem essa certeza? Eu também não tenho. Por que eu estou dizendo isso? Porque em alguma situação na nossa vida econômica, é necessário se esforçar para não perder a esperança. É se esforçar para ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem, para ver uma luz no fim do túnel. Na nossa vida econômica, às vezes é preciso disso.
Às vezes é preciso disso. Porque por mais que a circunstância seja difícil, seja aquela circunstância que pessoas disseram para você, não tem mais jeito, olha a situação que você está, a tua dívida é grande, o que você não pode, em momento nenhum, é perder a esperança. Ainda que você tenha que se esforçar para isso. Se esforçar para conseguir enxergar aquilo que os olhos não estão vendo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes, ou ainda mais. Isso se chama crença, isso se chama fé. Você precisa acreditar, você precisa enxergar aquilo que seus olhos não veem. É a coisa mais difícil que tem, mas é a coisa que mais dá resultado. Porque quando você faz isso, você chama a atenção de quem? De Deus. Porque ninguém está enxergando o que você está enxergando. E você não está enxergando com seus olhos naturais. Você está enxergando com seus olhos espirituais. Ainda que seja com imenso esforço. Ainda que seja na base do sacrifício. Mas você precisa enxergar uma luz no fim do túnel. Porque é a tua única chance de sobreviver. É a tua única chance de conquistar. É a tua única chance para pagar suas contas. É a tua única chance para mudar o cativeiro. Então que você possa aprender, que você possa entender. O desânimo é o inimigo número 1 para levar você para o buraco, para levar você para a miséria. Tudo que o diabo quer é isso, é que você não enxergue. Então ainda que você não tenha essa fé toda, ainda que você não tenha essa esperança toda, se esforça para ter. Se esforça para ter. Se esforça ainda mais para ter. Porque é essa esperança que vai trazer o resultado para a sua vida.